Olha, a inteligência artificial está mudando completamente o jogo da cibersegurança. Ela consegue automatizar defesas numa velocidade que, sinceramente, a gente nem imaginava ser possível. Só que, claro, toda tecnologia poderosa assim também traz junto alguns perigos novos, né? A gente precisa entender esses dois lados da moeda. Para a gente entender bem onde a IA entra, primeiro vamos dar uma olhada no cenário atual. Pensa assim, a cibersegurança hoje é uma verdadeira batalha de escala. As equipes de segurança estão literalmente se afogando em informação. São milhares de alertas por dia, logs que não acabam mais e tudo isso numa corrida maluca contra o relógio para consertar as brechas. É uma tarefa gigantesca, humanamente impossível, eu diria. E aí a gente chega na pergunta de US$ 1 milhão, né? Será que a gente, como ser humano, consegue acompanhar essa velocidade toda? Porque, pensa bem, do nosso lado, a defesa ainda depende muito do trabalho manual, da atenção das pessoas. Já do outro lado, os ataques são super automatizados, rápidos, em massa. Essa diferença de velocidade cria um buraco perigoso na nossa defesa. E é exatamente nesse buraco que a IA surge como uma esperança de botar as coisas em equilíbrio de novo. Beleza, então como é que a IA entra nessa história para virar o jogo? Ela não é só mais uma ferramenta, sabe? É tipo um multiplicador de força mesmo. A ideia é justamente dar um alívio para essas equipes de segurança que estão sobrecarregadas. Na prática, funciona assim. A IA pega para ela todas aquelas tarefas repetitivas, sabe? Aquelas que comem um tempo danado. Imagina só, uma IA que lê aqueles relatórios de segurança gigantes, de dezenas de páginas, e te entrega um resumo com os pontos mais importantes em segundos. Ou que organiza e prioriza os tickets de incidentes que não param de chegar. E mais, ela pode ajudar a criar scripts de segurança mesmo para quem não manja muito de código, com as ferramentas low-code e no-code, e pode até usar agentes autônomos para já ir investigando os alertas. O resultado? Os analistas ficam livres para focar no que realmente precisa de um cérebro humano: a estratégia, o pensamento crítico. E essa automação vai ainda mais fundo, chegando lá no desenvolvimento de software, no famoso pipeline de CI/CD. Pensa no ciclo todo. A IA pode analisar o código procurando falhas antes mesmo de ele ser compilado. Ela consegue automatizar testes de unidade, testes de modelo, tudo para garantir que uma função nova não vai abrir uma porta para o inimigo. E pode até ajudar a aprovar as mudanças, fazendo com que a implementação de código novo seja muito mais rápida e segura. Finalmente a segurança conseguindo andar no mesmo ritmo do desenvolvimento. Mas é aqui que a história ganha um novo capítulo. Porque a mesma tecnologia que a gente está usando para reforçar nossas defesas, se não for bem gerenciada, ela pode acabar virando a nossa maior fraqueza. Vamos falar agora do principal problema, os riscos dessa autonomia toda. A própria IA tem o que a gente chama de superfície de ataque. Ou seja, ela tem pontos fracos únicos, com tipos de ameaças que, olha, a gente nem ouvia falar uns anos atrás. Essa tabela aqui, que se baseia em frameworks como o MITRE ATLAS, mostra bem como os ataques ficaram mais sofisticados. Não é mais só sobre invadir uma rede. Agora, os atacantes podem, por exemplo, envenenar os dados que treinam a IA. Eles ensinam o modelo a ignorar um tipo específico de vírus. Ou eles podem usar uma técnica chamada injeção de prompt, que é basicamente enganar a IA como uma pergunta ou um comando para ela fazer algo que não deveria, tipo vazar dados importantes. E esse último item, agência excessiva, esse é bem perigoso. É quando a gente dá poder demais para um agente de IA sem supervisão nenhuma. E uma das falhas mais críticas disso tudo é o que a gente chama de tratamento inseguro de saídas. É bem simples, na verdade. Acontece quando um sistema simplesmente confia de olhos fechados no que a IA gerou e executa aquilo. Pensa que alguém pede para a IA criar o script para uma tarefa simples. Se um hacker consegue manipular esse pedido, a IA pode acabar criando um script malicioso. E se o sistema roda isso automaticamente sem checar, pronto, o estrago está feito. Essa citação que está na tela resume o perigo perfeitamente. Essa confiança cega transforma a IA de uma aliada numa arma contra nós mesmos. A automação, quando não tem uma validação, vira uma porta aberta para a execução remota de código. E isso, para quem é de cibersegurança, é um dos piores pesadelos que existem. Então, a melhor forma de pensar nisso é a seguinte: a IA é como um aprendiz. Um aprendiz super talentoso, incrivelmente rápido, mas ingênuo. Ela executa tarefas complexas numa velocidade absurda, só que ela não tem o bom senso, o contexto que um especialista humano tem. Por isso, ela precisa de orientação, de limites bem claros. Senão, ela pode acabar causando um belo de um estrago. O que nos leva, claro, à parte mais importante. Como é que a gente usa todo esse poder da automação de IA do jeito certo, de forma segura?
A resposta, no fim das contas, é simples. A gente precisa construir os sistemas já pensando nos controles e na supervisão humana desde o primeiro dia. O primeiro controle, e talvez o mais básico de todos, é o princípio do menor privilégio. É bem lógico. Se um agente de IA foi criado só para analisar logs, por que raios ele precisaria de permissão para mudar as regras do firewall ou para acessar o banco de dados do RH? Não precisa, né? Então a gente dá para ele só as permissões mínimas para ele fazer o trabalho dele. Isso já limita e muito o estrago que ele pode causar se for comprometido. Depois, para aquelas ações mais críticas de alto risco, a gente usa o conceito de humano no circuito. Funciona assim. A IA pode fazer todo o trabalho pesado. Ela analisa um ataque, descobre a causa e até sugere o que fazer, tipo, olha, tem que bloquear esse endereço de IP aqui. Mas a ação final, o clique para bloquear de fato, tem que ser de um analista humano. Ou seja, a IA sugere, o humano bate o martelo. A arquitetura de segurança também é super importante. A ideia aqui é a segmentação. Basicamente, é colocar a IA dentro da sua própria caixinha de areia digital, um ambiente isolado. Por quê? Porque se um atacante conseguir enganar a IA e tomar o controle dela, ele vai ficar preso ali dentro daquela caixa. Ele não vai conseguir sair e se espalhar pelo resto da rede. Resumindo, então, para proteger a própria IA, a gente precisa de várias camadas de segurança. Tem que controlar quem acessa ela, usando autenticação de API. Tem que filtrar o que as pessoas pedem para ela com firewalls de prompt. É preciso impor limites de uso para evitar abusos e talvez o mais crucial de tudo, registrar e monitorar absolutamente tudo. Cada pergunta, cada resposta. Assim, a gente sempre tem uma trilha clara para auditar o que aconteceu. No fim das contas, a automação com IA não é uma questão de se vai acontecer. Ela já está acontecendo. A questão é como a gente vai fazer isso. A promessa de uma defesa mais rápida, mais inteligente é totalmente real. Mas para chegar lá com segurança, a gente precisa tratar essa tecnologia não como uma confiança cega, mas como um ceticismo saudável, sabe? E com controles muito bem feitos. O grande desafio, de verdade, é encontrar um equilíbrio entre o poder gigante da automação e a nossa sabedoria para usá-lo.